Vários torcedores brasileiros dizem que a geração do futebol atual está perdida e que a seleção brasileira nunca será a mesma. Mas na realidade sempre terá jogadores diferenciados nessa geração, como por exemplo Endrick, Luiz Henrique e Danilo Santos. Mas o maior diferenciado de todos é o Endrick, que eu já disse uma vez aqui no canal que ele tem que ser o 9 da Copa na seleção. Mas parece que no primeiro jogo do Brasil na Copa foi totalmente diferente. E antes de eu provar isso, deixa like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha o vídeo para mais pessoas. Então vamos lá, vamos começar lá em 2024, na era Dorival Júnior. O Dorival estava fazendo a sua primeira convocação na seleção para os amistosos contra a Inglaterra e Espanha. E lá o Endrick estava na lista com apenas 17 anos de idade. E pelos resultados do Endrick contra a Inglaterra e Espanha, já dava para perceber a diferença que ele faz. No jogo contra a Inglaterra, o Brasil venceu de 1-0 com gol do Endrick aos 80 minutos do segundo tempo, farmando muita aura. Tentou levantamento por dentro, Andréas Pereira, boa bola, buscando Vinícius, bota na frente Vinícius, faz Vini, Big Fan, Endrick, gol! Do Brasil! O menino de apenas 17 anos, Andréas Pereira, para Vinícius, condição do Vinícius é legal aí, Vinícius sai na cara do gol, o Endrick tá atrás da linha da bola. E contra a Espanha foi a mesma coisa. Ele entrou, fez o gol de empate e deixou o placar em 2-2. Vamos empatar esse jogo aí, cobrança do escanteio, desvio de cabeça pra trás e a sobra do Endrick, gol! Do Brasil! Depois o Brasil acabou tomando outro gol da Espanha, mas empatou no final com o Paquetá. E o jogo terminou em 3-3. Só que o detalhe nesses dois jogos é esse. O Dorival deixava ele na reserva, mas ele entrava no segundo tempo e fazia a diferença. Esses amistosos eram somente de preparação para a Copa América, mas parece que na cabeça do Endrick era muito mais que isso. Tanto que teve mais 2 amistosos ali que o Brasil fez e o Endrick decidiu de novo contra o México, fechando o placar em 3-2, dando a vitória. Mas aí veio a Copa América. E foi um momento difícil para ele. O Endrick jogou muitos poucos minutos durante o torneio e só foi titular contra o Uruguai, em um jogo pesado que acabou resultando na eliminação do Brasil. Aí, resumindo a história, Carlo Ancelotti é apresentado como novo treinador da seleção brasileira no dia 25 de maio de 2025. Logo depois daquele vexame histórico onde o Brasil perdeu de 4-1 para a Argentina e o Dorival foi demitido. Só que o inacreditável é que, em nenhum momento de 2025, o Ancelotti sequer convocou o Endrick. Aí, depois de muitas críticas sobre o Ancelotti nunca convocar o Endrick, no dia 16 de março de 2026, ele finalmente voltou à seleção após uma ótima passagem por empréstimo pelo Lyon. E o retorno foi para os amistosos de preparação para a Copa do Mundo contra a França e a Croácia. Só que parece que o Ancelotti não aprende. Contra a França, o Endrick ficou no banco e o treinador simplesmente não colocou ele para jogar em nenhum momento. Resultado? O Brasil perdeu para a França por 2-1. Já contra a Croácia, dessa vez o Ancelotti colocou ele em campo. O Endrick só entrou no segundo tempo, não fez gol, mas jogou muita bola. Teve até um pênalti para o Brasil, onde o Endrick mostrou muita liderança e humildade. Ele não quis bater o pênalti e deixou o Igor Thiago cobrar. E o Igor fez o gol. E o jogo terminou em 3-1 para o Brasil em cima da Croácia. Agora chega a convocação final para a Copa do Mundo. E o Endrick está na lista. E antes de a bola rolar de verdade no Mundial, a seleção joga os 2 últimos amistosos contra o Panamá e o Egito. E nesses 2 jogos, o Endrick continuou provando para o Ancelotti que tem que ser o cara desse time. Contra o Panamá, o Endrick não fez gol, mas também jogou muito bem. No primeiro tempo, a seleção estava com uma dificuldade enorme para criar jogadas. Só que no segundo tempo, o Ancelotti mudou praticamente todo mundo. O time ficou totalmente diferente, jogando muita bola, e o Endrick entrou para incendiar o jogo. Placar final, 6-2 para o Brasil. Agora, contra o Egito, o moleque foi ainda mais decisivo. Ele entrou de novo no segundo tempo e fez o gol que deu a vitória para o Brasil.
terminando em 2-1. Depois desses jogos, ficou claro pro mundo inteiro que o Endrick tem que ser o titular da seleção na Copa. Só que aí vem a estreia do Brasil no Mundial contra o Marrocos. E o que o Ancelotti faz? Em nenhum momento colocou o Endrick para jogar. Resultado, um empate amargo por 1-1, com o Marrocos colocando o Brasil na roda. E a nossa seleção sofrendo demais para criar jogadas. Talvez se o Endrick tivesse entrado, a história seria totalmente diferente. Mas e agora, galera? Você acha que o Ancelotti, depois desse jogo contra o Marrocos, vai mudar a postura dele e vai colocar o Endrick de titular? Ou vai ser o mesmo de sempre? Na minha opinião, vai continuar sendo o mesmo. E só dá pra acreditar no Hexa se o Ancelotti colocar de titular o Endrick junto ao Luiz Henrique e Danilo Santos. Porque se não acontecer isso, é provável que o Hexa não venha esse ano. Deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. E essa foi a minha opinião sobre a novela Ancelotti e Endrick. E se vocês gostaram do vídeo, deixem o like, se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhem. Tô repetindo pra vocês não esquecerem, beleza? Se vocês estiverem esquecidos. E não esquecem de me seguir no meu Instagram, que é @ti_seulin, e o Instagram do canal, que é FutiNews and History, tá? Agora o canal tem Instagram, tá? E as redes sociais estão todas aqui na descrição, se vocês quiserem me seguir lá. E agora, muito obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.